Tem alguém aí? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Pegue sua Bíblia e vamos lá. Domingo eu preguei sobre um sacerdote que honra a Deus não perderá os seus. Mensagem que o Senhor me deu sobre a vida de Noé, falando sobre a grande responsabilidade de um pai que se doou para que a sua família pudesse encontrar a salvação. Quem estava aqui domingo, levante a mão, por favor. Foi uma bênção, fomos cheios da presença de Deus, impactados pela palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de um sacerdote que não anda com Deus, viu? Nós vimos as consequências positivas de um homem que anda com Deus, e hoje nós vamos ver consequências negativas de uma pessoa que não anda com Deus. A primeira mensagem eu falei sobre a obrigação de marido e mulher. A segunda mensagem, mais uma preocupação religiosa de um sacerdote. E essa mensagem de hoje aqui é o mesmo tema, o mesmo princípio de de marido e esposa, de esposa e marido, que é a submissão. Quando Paulo fala esse texto aqui, leia comigo, por favor. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. É esse versículo 4 que eu quero hoje. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Talvez de longe, o exemplo mais claro de um pai que aborreceu seus filhos ao nível de matá-los, foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, quando ele aparece, ele até foi um bom homem, cuidou do sacerdócio, ele foi o homem que Deus usou para que escolhesse a vida do profeta Samuel. Só que o profeta Eli, ele tinha um problema muito grande. Ele era aquele pai que ele gostava de passar a mão nas coisas erradas que os filhos faziam. Se você colocar aqui para mim, coloque para mim, irmã Sandra, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 29. Quando é que eu aborreço meus filhos? Quando é que eu aborreço meus filhos? Por exemplo, quando eu honro meus filhos mais que Deus, eu acabo aborrecendo eles. Olha o que diz esse texto aqui, Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada. E tu, porque honro teus filhos mais do que a mim. O próprio Deus está falando, na verdade, Eli está recebendo uma palavra exortativa nesse texto aqui. E o próprio Deus está falando para Eli que ele honrou e colocou os filhos dele em honraria maior do que ele. Por quê? Quando você vai pegar essa história aqui, dos filhos de Eli, rapidamente, que a gente não tem tempo, mas é o seguinte: Eli está exercendo o sacerdócio, e Ofni e Finéias, os seus dois filhos, são que estão sucedendo o seu pai. Só que eles sabem toda a lei levítica, de como tratar um animal, de como fazer o sacrifício, de como receber as ofertas, de como cuidar do carneiro. E o que era que eles faziam? Eles simplesmente prostituíram o culto. Eles pegavam os animais, a melhor parte da gordura da carne eles consumiam, e pegavam o vinho e ficavam se embebedando. Ou seja, logo, rapidamente, os filhos daquele pastor começaram a ter um nível de testemunho ruim, muito grande naquela comunidade. Uma coisa que chama muita atenção, capítulo 2, irmã Sandra, versículo de número 23 e 24, o problema de Eli não era nem que ele não falava, Eli até falava. Olha o que diz esse texto aqui, o verso 23. E disse-lhes, Eli falando a eles: por que fazeis essas coisas? O que eu acabei de falar. Pois de todo esse povo ouço constantemente falar o vosso mau procedimento. Ele chegava até ele e Eli falava isso para ele. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, que estás fazendo transgredir o povo O povo de quem? Do Senhor. Por exemplo, o que um pai e uma mãe faz quando um filho não ouve? O problema de Eli não foi ele falar. Ele falava. Vocês já acabaram de ler a referência que ele chamou a atenção dos filhos. Mas o que é que a gente faz quando a gente fala e um filho não ouve? Aí entra o quê? Diga assim comigo. Aí entra a disciplina. Fala, irmão. Fala, aí entra a disciplina. Provérbios 26, 3. Coloca aqui esse texto de Salomão e deixa a igreja ler o que Salomão diz. Salomão diz isso aqui, Pode ler. No 3 vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. O açoite é para o cavalo, para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Ou dependendo da tua versão, a vara é para a costa dos tolos. Salomão escreveu isso aqui, e ele foi considerado no Antigo Testamento o homem mais sábio que teve na terra. Então ele sabe muito bem do que ele está fazendo. Agora preste atenção nisso aqui. Pastor Narciso,
Quando um filho não obedece, nós temos que aplicar a disciplina. Aí essa disciplina, ela vai variar de nível de criação, de cultura, dependendo de quem você é. Por exemplo, essa disciplina para alguns pais pode ser um castigo. Essa disciplina para alguns pais pode ser uma advertência verbal. Essa disciplina para alguns pais é tirar algo que a criança ou que o adolescente gosta e acabou. Essa disciplina para alguns pais, essa que alguns vão se achar familiarizados, pode ser uma sandália havaiana, viu? Ou pode ser um cinto também de couro, é claro, com moderação. Isso pode ser perfeitamente uma advertência. Nós estamos vivendo num tempo agora, inclusive, aqui no nosso país tem até uma lei no Senado, e eu não estou incitando você a bater nos seus filhos, muito pelo contrário, tá? Sempre melhor o diálogo, a peia e a vara é o último caso, mas tem uma lei aqui no nosso país, que o filho não pode pegar uma palmada mais. Eu me lembro, eu sou mocajubense, tá? Baixo Tocantins, vivi 20 anos em Mocajuba. No meu tempo, os meninos de 13, 12, 13, 14, 15 anos, eles estavam na beira-mar, na beira da cidade, no trapiche, onde desembarcavam os barcos, ou no terminal, vendendo chopp, picolé, coxinha. Eles estavam fazendo isso para conseguir o seu dinheirinho. Hoje, criança não pode mais trabalhar, porque o conselho tutelar bate na tua porta, e o teu filho não pode mais trabalhar. Muito bem, mas pastor, o que tem a ver isso aqui? Presta atenção. Só que nasceu uma geração de pais, que eu chamo agora de pais meio estranhos. Pergunte por quê? Porque as disciplinas que esses pais estão aplicando para os filhos, disciplinas, presta atenção, essas disciplinas que os pais estão aplicando agora para os filhos, elas ficaram muito modernas e muito estranhas. Por exemplo, diz assim, o filho não vai bem na escola, o menino não paga um boleto, ele não tem disciplina dentro de casa, a menina não ajuda a mãe a lavar a louça, a menina não tem nada, ela só acorda, come e dorme. Vida boa essa, né? É a melhor fase. E ainda tem alguns, engraçado, a Isabela está bem aqui no colo da Vitória, tem 4 anos, dormindo, a minha menor. Aí a Isabela vai lá no quarto, bate e fala assim para a mãe dela: mãe, estou entediada. 4 anos de idade. Mãe, eu estou entediada. Dá um glória aí, irmão. Aí eu olho para ela e falo assim: os teus boletos que vão vencer amanhã, né? E tu está entediada por causa disso. Ou seja, não tem uma preocupação. E pastor, esses pais agora, eles deixaram a palavra de Deus de lado. Presta atenção, deixaram a palavra de Deus de lado. Eu estou subindo aqui para te doutrinar, não com a minha filosofia, mas com a Bíblia. A minha filosofia, ela cai por terra, ela é falível como qualquer outra, mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Então eu vim aqui te aconselhar biblicamente. Agora preste atenção nisso aqui. Quais são essas disciplinas desses pais? Primeiro, os pais estão aplicando esse tipo de disciplina. O menino vai lá, está fazendo tudo que não deve, aí o pai chama a mulher e fala assim: amor, eu acho que ele precisa de um iPhone novo. Olha isso, eu acho que ele precisa de um iPhone novo. Ou outra coisa, o menino está todo rebelde, não vai bem na escola, não obedece pai, está falando, está respondendo, aí ele vai lá com o menino: filhinho, tu não quer ir no shopping, dar uma volta, meu filho? Olha isso, disciplina. Outro ponto, dá um glória a Deus aí, irmão. Aí a menina completou 13 anos, ela tem influência cultural de todo quanto é lado. Onde ela pega, ela vê. Por exemplo, menina de 13 anos, quem tem pais aqui? Onde estão os pais que têm filhos nessa faixa etária? Levante a mão, por favor. Por favor. Menina de 13 anos, não é para estar pensando em namoro. É claro que a gente não vai entrar no pensamento e meter um cadeado lá para a pessoa não pensar, né? Mas menina de 13 anos, 14 anos, é para estar pensando em quê? Em vestibular, em escola, no que ela vai passar no final do ano. Isso é o pensamento dessas meninas. Menino de 13 anos ainda era para estar brincando de boneca, em certo sentido. Só que o dorama, olha isso aí, ele tem influenciado adolescentes a chegar à fase sexual tão rapidamente que você não pode imaginar isso. Ou seja, tudo ao redor do teu filho está contribuindo para que a sexualidade dele seja aflorada. Você está entendendo isso? Então a menina chega com 13 anos. Quantos anos? Aí o pai ainda fala assim, tá, minha filha, tu quer namorar com 13 anos? Coitada da Sara, ore pela vida dela. Tu quer namorar com 13 anos? Aí olha aqui para mim. Aí a menina: quero. Aí o pai fala assim: tá bom, mas tu vai namorar aqui na minha casa, debaixo do meu nariz. Vai virar avô cedo. Vai virar avô cedo. Não é palavra de maldição, irmão. Carne não se converte. Uma menina que começa a se esfregar com um rapaz com 13 anos de idade, a probabilidade dela ter relação sexual com esse rapaz cedo é muito grande. Por quê? Porque tudo vai contribuir para isso.
ela vai começar a idealizar, ela vai começar a pensar, e isso é muito perigoso. Olha o que a falta de disciplina dentro de um lar, de um pai, pode causar dentro de uma família. Diga amém. E o resultado disso é trágico. Pergunte por quê. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 5 ao 11, vai mostrar qual foi o resultado. Presta atenção. Gente, os resultados às vezes, olha aqui para mim, segura o texto aí. Os resultados às vezes, eles são reversíveis, mas às vezes eles são irreversíveis. Por Samuel não ter atitude de pai, por não ter atitude de sacerdote, por não ter atitude de homem de Deus, melhor, resumindo, por não bater o martelo e falar assim, ó, o certo seria, chamou atenção, conversou, dialogou, não ouviu, eu sou sacerdote. O povo religiosamente está sobre a minha cautela, sobre a minha jurisdição. Então Samuel teria que fazer o quê? Pegar Ofni e Finéias e afastar eles do sacerdócio e não deixar eles adulterarem o culto a Deus, sim ou não? Mas ele chamou a atenção e viu que eles não mudaram. Meu irmão, eu conheci pais, ninguém me contou, que o menino ia lá fora, olha aí irmão Hamilton, roubava uma bicicleta, roubava o quê? Aí lá vinha o traficante atrás dele para matar, por causa de uma bicicleta, mata por 10 reais, imagine por causa de uma bike. Aí lá vinha um traficante querendo matar ele. Quando chegava na porta, a mãe, quem? Com pena, meu filho, meu queridinho, pagava o roubo. Isso fez uma, fez duas, fez três. Escuta, se tu não apanha dentro da tua casa, a probabilidade de tu apanhar no mundo é grande. Um teólogo americano falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, uma das maiores besteiras que a América fez foi tirar a Bíblia das escolas. Sabe por quê? Porque quando eles tiraram as Bíblias de dentro da escola como matéria obrigatória, os americanos foram ler a Bíblia dentro dos presídios, dentro das cadeias. Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo, olha o que foi que uma decisão de um pai levou a acontecer. 1 Samuel, irmã Sandra, capítulo 4, versículo 10. Morreu 30 mil pessoas. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tão interessante. Então pelejaram os filisteus. Israel foi o quê? Fale para fora. Israel foi o quê? E cada um fugiu para sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel. Presta atenção. Você que é pai, você que é mãe, você tem que pensar duas vezes antes de tomar uma decisão errada. Pergunte por quê? Porque a tua decisão errada não vai trazer prejuízo só para ti. A tua decisão errada vai trazer prejuízo para os de perto, para os de longe, para o coletivo e para o grupo. Por causa de Eli não tomar uma decisão correta, 30 mil pessoas do povo de Israel morreu. Olha outra consequência, capítulo 4, versículo 11. Resultou na morte dos próprios. Foi tomada a arca de Deus e morto Ofni e Finéias. E para terminar, capítulo 4, versículo 18. O próprio sacerdote, o próprio pai, pagou com a vida. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço. Essa família ficou tão, escuta, essa família ficou tão amargurada da vida, que a mulher de um deles estava grávida. O menino nasceu. Quando ela escutou, teu marido morreu, teu sogro morreu, o menino nasceu. Olha esse desgosto. Sabe como foi o nome da criança? Icabor, que significa e foi-se a glória de Deus. Irmãos, reflexão. Olhe isso aqui. Um pai da igreja chamado João Crisóstomo disse, abre aspas, os maus pais, eles são piores que os assassinos dos seus próprios filhos. Preste atenção nessa frase. Os maus pais são piores que os assassinos dos seus próprios filhos. Por quê, pastor? Pois enquanto estes separam a alma do corpo, os pais lançam o filho com corpo e alma no inferno. Ou seja, o assassino, ele só pode separar a tua alma do teu corpo. Mas o mau pai, ele pode te mandar para o inferno o teu corpo e a tua alma. Segura isso aí. Um pai abusivo é aquele pai, capítulo 6, versículo 4 de Efésios. Coloca aqui, irmã Sandra. Estou correndo, tá, gente? Capítulo 6, versículo de número 4. Paulo diz assim, ó. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os como? Na disciplina e na admoestação do... Segure, lá vai. Pais abusivos. Segundo a Bíblia, quem são os pais abusivos? Olha quem são os pais abusivos. São aqueles pais que negligenciam sua responsabilidade de instrução
e de princípios divinos para os seus filhos. Um estudioso chamado Daly, abre aspas, escreveu isso aqui, ó. Escute isso aqui, ó. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos seus filhos a Cristo, a quem? Do que com qualquer outra coisa. O teu filho precisa conhecer Cristo com tanta lealdade, mais do que lealdade do vigor, mais do que ele ter brilho intelectual, mais do que ele ser próspero materialmente, mais do que ele possa ter uma posição social elevadíssima. O principal que ele precisa ter enxertado dentro dele é Cristo Jesus. Sabe quando é que você faz o seu filho se irar? É quando você negligencia a parte do ensino da palavra, da instrução da palavra. Gente, nós temos batido na tecla. E o ponto da conferência da família seria esse ponto aqui dentro dessa igreja. Rede social. Eu falei. Tu lembra do nome do negócio da internet? Isso, tu lembra o nome? Quem já assistiu um documentário da Netflix sobre internet aí? Levante a mão se alguém já assistiu. Não assistiu? Vá lá. Sabe uma coisa? Presta atenção aqui, ó. As maiores empresas. Olha aí, Leandro. Google, Instagram, Facebook, Twitter. Eles se reuniram, todos os produtores desses aplicativos, e fizeram um documentário de como isso tem trazido desgraça para o mundo. E o resultado dessa pesquisa foi que o que vai acontecer é muito terrível. E uma coisa que chamou muito a atenção no final do documentário é que nenhum dos filhos deles usam rede social. Vocês ouviram isso? Porque eles falaram com a boca aberta, assim ó, isso foi feito para matar, isso foi feito para destruir. Meu irmão, enquanto o pai poderia tirar 30 minutos, quantos minutos? Quantos minutos, irmão? 30 minutos do teu dia. Ah, pastor, mas não tenho tempo. Ah, pastor, é igual quando o cara fica doente. Por exemplo, o camarada chega na faixa etária dos 30, aí o corpo dele começa a envelhecer, né? Porque não começa a rejuvenescer, começa a envelhecer. Aí está todo o tempo a mãe ou a mulher ou os próprios filhos falando: pai, sua barriga está muito grande, pai. Vai se cuidar. Pai, olha aqui. Pai, faz uma bicicleta, pai. Pai, o senhor está comendo muito. Pai, o senhor está exagerando no açaí. Enquanto ele não está sentindo dor, ele arrocha. Isso é coisa de Deus, isso é coisa do céu, isso é bênção. Aí, o que acontece? Meu filho, vai numa academia. Minha filha, não tenho tempo. Eu trabalho. Começa a dar desculpa. E quando ele adoece, ele vai ter que ir na marra. Sim ou não? Quando o dia mal que Deus te livre e guarde chegar na porta da tua casa para o teu filho, tu vai ter que arrumar tempo no teu trabalho. Tu vai ter que pedir dispensa para o teu patrão. Se tu não quiser perder o teu casamento, se tu não quiser perder os teus filhos com o tempo, se tu não quiser perder a educação dos teus filhos, tu vai ter que aprender. E escuta, isso não é algo que a gente faz uma vez e no outro dia acabou. Isso é algo cotidiano. Por exemplo, tem algumas pessoas que elas são perfeccionistas, essa é a palavra. Elas têm uma tabela todinha, de segunda a segunda, do que elas têm que fazer. Não pode pular nada. Esse horário tal, esse é para academia, esse é para o trabalho, esse é para o filho, esse é para o lazer, esse é para assistir jogo, esse é para ir no repá. Mas lá na tabela, falta o tempo da oração. Acabou o glória, irmão. Agora vocês estavam mais alegres. Presta atenção. Acabou o tempo da oração. Não tem tempo de oração, não tem. Agora, eu descobri uma coisa. Quando eu estava produzindo a mensagem hoje, almoçando lá em casa com a irmã Sandra, eu falei: irmã Sandra, às vezes é fácil de entender isso aqui. Pergunte por quê. Muitos pais, pastor Wesley, eles não fazem isso com o filho simples, porque eles não fazem nem para ele. Eles não têm tempo para Deus. Imagine para dar para os filhos. Você só vai dar para o teu filho o que tu tem, querido. Olha aqui, ó. Teu filho começa a crescer, aí tu pensa logo assim: vou matricular no Aslan, tem que falar 2 línguas. O menino começa a crescer, tu fala assim: vou colocar na natação, tem que ser atleta. O menino começa a crescer, tu fala assim: vai lutar judô, vai lutar capoeira. Vou preparar esse menino para o mercado de trabalho. Ei, tu tem que preparar ele para conhecer Jesus. Pergunte por quê? Porque quando o ateu chegar na frente dele, na fila do banco, a capoeira não vai livrar a ele. O que vai levar ele é o enxerto do ensino da palavra que tu, pai, quis colocar. Aí, escuta, aí eu pensei nas possibilidades. A gente sempre querendo aliviar, né? Rafael, eu pensei assim: peraí, fala glória, senão eu não falo. Isso. Aí eu pensei assim, falei: bora ver como é que a gente pode facilitar para os pais. Realmente, vida de cidade grande, corrido. Camarada sai cedo, chega tarde, vida corrida. Todo mundo naquela loucura, naquela correria. Olha, o Juneri, dá glória aí, Nery.
Estava lá na Unama fazendo um curso para a empresa dele alavancar. Tá certo? Então a gente tem muita coisa e pouco tempo. Sim ou não? Aí eu pensei assim, Jesus, irmão, olha a importância da igreja. Realmente, esse pai não pode fazer isso. Aí a igreja está aqui aberta para te dar esse apoio, para te dar esse o quê? Para te dar esse o quê? Não para tomar a tua responsabilidade, para te dar um apoio. Aí tu tem a alternativa de mandar o teu filho para a escola bíblica, mas nem tu vem. E olha feio, olha com raiva, vai falar mal de mim depois, vai, eu estou falando verdade, eu prego verdade. Viu? Tu poderia estar aqui com ele na escola. Pastor, eu não posso. Olha, a minha mãe, quando eu tenho essa lembrança. Foi um casal de missionários ingleses, seu Arnaldo e Dona Margarida, não tem como esquecer o nome deles. Eu tinha, eu acho que 6 anos de idade ou 5. Eles reuniam 100 crianças. A minha mãe não ia, porque ela era ímpia, mas ela arrumava os 3 filhos e não deixava a gente perder um domingo de escola bíblica. Meu irmão, foi dali que ficou a semente. Olha onde eu estou hoje. 30 anos depois, irmão, estou aqui ministrando a palavra para você. Então tu tem, aí o menino, aí escuta, já falei. O problema é que a gente não sabe usar o tempo que a gente tem. Eu não sou contra tu levar o teu filho para ver um repá, é top. Eu não sou contra tu ir no Mosqueiro tomar um banho com a tua filha no rio, é top. Ir pro shopping, é top. E haja dinheiro para isso, me dá receita aí, meu irmão. E haja dinheiro para isso. É bom. O que tu precisa é primeiro priorizar o reino de Deus com o teu filho. Irmão, como é que tu tem tempo para fazer todas as vontades do teu filho, mas tu não tem tempo de parar meia hora? Ah, ainda tem mais um porém, pergunte qual? Deixou na mão do Estado, está lascado. O Estado ensina para o teu filho freudianismo, marxismo, ateísmo, naturalismo filosófico. Tudo que não presta, o Estado ensina para o teu filho. O que é o mais alto dever de um pai cristão? Escute, é o trabalho, repita, é o trabalho de ensino e treinamento da palavra de Deus. Rapidinho, irmã Sandra, textos bíblicos de disciplina cristã. Olha aí, Provérbios 13, 24. Rapidinho, Provérbios 13, 24. No 3, todo mundo, 3. O que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Provérbios 22, 15, irmã Sandra, por favor. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. iPhone não resolve. Vara da justiça resolve. Viu? Mais um, irmã Sandra. Provérbios 23, 13. Por favor. Provérbios 23, 13. No 3. Não retires da criança o iPhone. Por que vocês riram? Vamos lá, no 3 de novo. 1, 2, 3. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrer. Os filhos de Eli morreram porque não tinham disciplina. Mais um, irmã Sandra, rapidamente. Agora, esse aqui é perfeito. Hebreus 12. Antes dela colocar, presta atenção. Toda vez que alguém te disciplinar, tu vai virar o berço. Não. Por exemplo, a Sara está aqui. A Sara se quebra com a mãe dela. Pergunte por quê. A Sara pode fazer berço, bico, olhar para baixo, lacrimejar. A mãe dela não está nem. Mas eu sou mole. Aí eu olho para ela e falo: menina, ajeita tua cara. Eu não consigo ver ela com a cara. Ajeita tua cara. Aí a mãe dela olha para mim e fala assim: não liga para a cara dela, menino. Olha a personalidade diferente de um pai e de uma mãe. Isso é maravilhoso, porque tem que ser lei e tem que ser graça. Se deixar só com a lei, não dá certo. Tem que ter um pouco de graça e tem que ter. É por isso que 2 homens não podem formar uma família. E é por isso que 2 mulheres não podem formar uma família. Porque Deus deu papel para o homem e deu papel para a mulher. Agora preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Esse texto que a gente vai ler, quando alguém for disciplinado, ele não vai gostar. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Por favor. Oh glória, esse texto é lindo. Todo mundo no 3, em alto e bom som. 3. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de... Ele não vai gostar.
Quando ele receber a disciplina, não vai resmungar, não quero. Mas depois, aleluia, olha que diz, depois vai produzir fruto pacífico. Primeiro entristece. Escuta, a disciplina, irmão, aleluia, a disciplina, ela é o prazer, ela é a segurança de Deus. Outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quantas referências nós lemos? Diga 4. Diga 4. Qual dos textos que nós lemos manda você fazer a vontade dos seus filhos? Qual? A gente não negocia com criança. Olha, se tu for, menino se acostuma mal. Criança, a gente dá ordem. Ah, pastor, muito pesado. A vida dessas suas filhas deve ser terrível, né? Acho que essas meninas nem ri. Irmão, meu Deus do céu. Se você conversar com a Sara, que tem 12 anos, ela vai conversar com você e vai dizer para você que a vida dela é... A Sara tem uma vida top. Como assim? Tem uma televisão no quarto dela para ela assistir o canalzinho dela. Ela não paga um boleto. A gente brinca, a gente passeia. Quando foi outro dia, a irmã Sandra... Olha aqui para mim, a irmã Sandra não gosta de bicho. Cachorro, gato, nada. Aí quando foi um dia, eu falei, minha filha, arruma um gato para Sara. Essa menina vive aqui dentro dessa casa presa. Estou contando a história do biscoito para vocês, o meu gato. Olha aí, escuta. Arruma um gato para essa menina. Essa menina vive presa aqui. Porque lá em casa tem limite para celular. Sara não tem rede social. Tem limite para usar aparelho telefônico. Pode usar, pode ver o YouTube, pode, mas tem limite. Então, aqui fica presa. A gente realmente, eu faço assim, irmão. Como a gente vive uma vida muito presa, e eu tenho que estar todo o tempo trabalhando aqui, fora daqui, no ministério, e a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que tirar um dia para pular, vai aqui Mosqueiro, vai Mocajuba, para dar uma espairada, que a gente não é de ferro, sim ou não? Aí ela falou assim, não, aqui, para me limpar o cocô desse bicho, não quero. Olha aí, de jeito nenhum, não quero. Minha filha, por favor. Aí a Sara, mãe, eu quero, pá. E eu comprei um coelho, a Sara matou o coelho. Eu comprei um hamster, não deu certo. Olha aí. Aí quando foi um belo dia, escuta, olha pra cá. Quando foi um belo dia, escutei no portão de casa. Miau. Aí eu, rapaz, será que se... Miau. Aí quando eu vi a irmã Sandra com um bichinho aqui, ó. Não gostava de gato, não queria nem... Queria longe. Olha, amor. Falei, quem é? O biscoito. Segura. Irmão, vou mandar uma foto do biscoito lá no grupo da igreja. Ele tá como diz o pessoal de Garapé-Miri, ele tá teba. Mas tá grande, irmão. Só come e dorme, irmão. Só quer comer com molho. Olha aí. Aí o biscoito chegou. Quando foi um dia de noite, a irmã que não queria o gato, que odiava gato, que não queria animal, estava na cama abraçada. Meu filhinho, meu bebezinho. Aí eu olhei e falei, mas espia. Ô Jesus, bata uma palma aí, irmão, pro Rei Jesus. Segura aqui, deixa eu terminar. Olha aqui para mim. Desafio. Eu desafio. Você que está me ouvindo aqui, você pensa que é todo mundo que engole? Você pode questionar os meus métodos, que são métodos bíblicos, e eu te provei isso. Agora preste atenção. Faz o seguinte, você cria os seus filhos com seus métodos, do seu jeito, e eu crio as minhas filhas como a Bíblia ensina. Aí daqui a 10 anos, a gente tira a prova dos 9. Vamos ver o resultado da tua criação, e vamos ver o resultado da minha criação. Outra coisa, se você quer deixar a sua filha namorar com 13 anos, já estou avisando, olha, a Sara está aqui, está com 12. Se os meninos começarem a se interessar, nem vem. Já estou despachando de logo, não vai. Com 13 não, irmão. Vai namorar, vai casar, vai ter o momento dela, mas já estou despachando você de longe, que aqui não cola. Viu? Princípios cristãos. Não é o momento. Outra coisa. Se você quer, escute, se você quer que o seu filho ou sua filha mostre o corpo deles, fique à vontade, as minhas não vão mostrar. Se você quer, escute, que eles não tenham limite com rede social, fique à vontade, na minha casa tem limite com rede social, são os métodos que eu uso, tá bom? Outra coisa, depois
eu sei que elas vão me agradecer. Você bem criada, bem casada, tementes ao Senhor, vão ser bênçãos para a sociedade, vão ser bênçãos para pessoas que elas convivem, porque nós estamos criando nossos filhos para ser bênção e não maldição. E eu concluo dizendo o seguinte: Deus conta conosco. Espera aí, vou falar de novo. Deus conta conosco. Escuta, nós precisamos fazer a nossa parte e não aborrecer os nossos filhos. Sim ou não? Se você não tem sabedoria, faça como o Tiago. Peça a Deus. Irmão, eu apanhei de fio elétrico, de cinturão, de cabo de vassoura. Era que a mamãe, uma vez o papai me deu uma chicotada com uma fivela de um cinto, que até hoje eu sinto a dor quando eu lembro. Você está rindo porque você pegou pior também, né? A nossa geração, a minha geração, foi a última que pegou esse tempo bom. Agora, os meninos são tudo no me toque. Aí fala com o menino brabo: escuta, olha isso aqui. Ei, rapaz, para com isso. Olha, isso é bullying. Oh, Jesus, olha onde a gente está chegando, cara. Antigamente, antigamente, presta atenção que já terminei. Quando a gente estava na brincadeira lá, na bola, no colégio, lá no interior, beira de rio, todo mundo tinha apelido. Sim ou não? Todo mundo tinha apelido. Como era o seu apelido? Todo mundo tinha apelido, irmão. Como era o teu, Rafael? Pereba? Misericórdia. Como era o teu, Ricardo? Não tinha apelido, não? Vamos colocar um apelido nele, irmão, que ele não tem apelido. Presta atenção. Todo mundo tinha apelido. E não chamava nem pelo nome. Chamava. Tinha um rapaz lá que chamava assim: é marcha lenta. Por quê? Porque ele era assim, ó. Aí chamava ele: marcha lenta. Oh, igual aquele desenho da preguiça. Não tem desenho da preguiça lá? Como é o nome? Flecha, isso, flecha. Marcha lenta. Ele: oh. Todo mundo tinha apelido. Tempo bom, tempo top. Amém? Pais que estão me ouvindo aqui, em nome de Jesus, preze pela sua família. Eu mudei minha concepção esses dias sobre casamento. Mais uma. Qual? Não procure o pastor para buscar os seus direitos. Procure o pastor para saber os seus deveres. O cara já chega com o pastor querendo detonar a mulher dele. Ela já chega com o pastor querendo detonar o marido. Faz primeiro a tua parte, te ajeita, conserta primeiro tu. Se não der resultado nisso, não é o Deus da Bíblia. Porque quando o homem está na prudência, na sabedoria, na obediência, Deus está com ele e abençoa ele. A casa dele é bênção, a casa dele é prosperidade. O problema é que a gente quer pegar o erro que está na gente e dizer que é no outro. Onde é que está a primeira falha? Primeira coisa para consertar: tua comunhão com Deus. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou para ti. Diga.